Continuando aqui, meus irmãos, nossa aula, nosso terceiro dia de aula de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Então, vocês gostaram, irmãos, dessa multiforma, né, que é trabalhado sobre a questão dos atributos de Deus, ou multidefinições, ou qualquer outra palavra, né, que complete isso? O que vocês acharam? Acharam interessante? Ficou claro isso na cabeça de vocês? Podem? Ficou sim. Ficou, pastor. Né? Porque, irmãos, muitas vezes a gente fala, mas o atributo é comunicável e incomunicável. Não, mas é atributo natural e moral. Não é. Irmãos, é a criatura falando do Criador. Então, tudo aquilo que a gente enxergar no Criador, por isso que, assim, agora trabalhando um pouco nas definições e na compreensão dos termos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Todos eles, para mim, são excelentes. Só me enriqueceram. Eu prefiro mais o do Erickson, quando ele fala a natureza de Deus. Eu acho mais simples e profundo. Por outro lado, as demais obras trabalham com critérios muito interessantes. Por exemplo, como a gente viu aqui, Strong, trabalhando em coisas assim que não pensávamos. Por que é importante essas reflexões, irmãos? Porque abrir uma janela de uma compreensão pode ser que traga mais luz sobre uma coisa que nós não percebíamos. E aqui fica uma última coisa. Não subestime, muitas vezes, materiais, inclusive, como, por exemplo, o material de uma escola bíblica. Por exemplo, agora eu vou dar um pouco da minha compreensão. Mais filosófico, né? Como? O termo do Erickson, né? Que você falou, né? Então, ele é mais filosófico, mas ele foi mais simples, né, Júnior? Porque, a natureza de Deus. Sim, e os termos que usa, ele desperta uma grandeza, né? Sim. Os termos. Sim. Você vê, por exemplo, também no Bancroft, a maneira que o Bancroft divide e coloca, eu acho fantástico. Então, irmãos, tudo isso, sabe a comparação que eu faço? É comer numa boa cozinha. É uma boa cozinha. É uma boa cozinha baiana, é uma boa cozinha mineira, é uma boa cozinha nordestina, é uma boa cozinha sulista, é uma boa cozinha. Então, é uma boa cozinha, entendeu? Agora, falando um pouco sobre o que eu penso, né? Eu gosto muito também de acrescentar algo. Ao invés de atributos naturais, eu definiria como atributos espirituais. Aí você talvez diga, mas a espiritualidade não está dentro de um atributo? Então, eu penso que, na minha forma de pensar, ou eu classificaria como atributos espirituais ou espirituais / naturais. Por quê? Quando a gente fala atributos naturais de Deus, é na perspectiva nossa, né? De quem enxerga. Mas a definição de Deus é que Deus é espírito. Partindo do pressuposto dessa definição, tudo nasce no mundo espiritual, se propaga no mundo metafísico e se consolida no mundo físico. E voltará um dia a ser possivelmente tudo espiritual, pelo menos na descrição que entendemos da eternidade citada no livro do Apocalipse. Então, eu gosto muito de trabalhar como atributos espirituais. No entanto, eu entendo que, didaticamente, falar que é atributos naturais, não por causa da natureza, mas porque é inerente à natureza de Deus, é melhor. Mas como conceito, se Deus é espírito, então eu classificaria dessa forma. A questão dos atributos morais, eu também acho que ela representa bem. Os atributos comunicáveis, eu acho que representa bem. E os atributos incomunicáveis. Ou seja, são termos que, na minha concepção, como eu disse, todos eles embelezam. Eu só faria esse adendo, esse acréscimo. Porque, como eu disse, e aqui eu quero até dar uma explicação aqui com base no gênero humano. Quem é o homem?
né? Há uma dupla leitura, na nossa perspectiva e na perspectiva do Criador. Olha que interessante. O ser humano é uma pessoa com corpo, com alma e espírito, dotada de capacidades, de intelectualidade, de vontades, de uma suposta liberdade, e que veio de Deus e que voltará para Deus. Isso é uma definição mais na perspectiva humana. Mas quem é o ser humano na perspectiva divina? Isso muda bastante. Na perspectiva divina, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, que num dado momento nascemos no projeto espiritual de Deus, e com as suas mãos ele fez, né, o nosso pater família, né, Adão e Eva, o casal, né, principal, e soprou parte de Deus nesse ser. Pode ver, quando nós olhamos na ótica científica, o ser humano é o quê? É a matéria, dotado de intelecto, dotado de emoções e de percepções de passado, presente e futuro, que a gente chama de espírito e alma. Então, essa é a parte humana que a gente vê do ser humano. Mas quando a gente vê o ser humano na ótica de Deus, nós nascemos dele, logo somos espírito. Podem ver que temos um espírito. Lembra Eclesiastes? Sim. O espírito volta a Deus que o deu. Pode ver que a gente é pó. Mas um dia o nosso corpo será ressuscitado, voltará para a alma e para o espírito e entrará na eternidade. Olha que interessante. No projeto de Deus, o ser humano, a gente vai ver muito isso em antropologia. Ele é criado num dado momento e ele é um ser imortal. Ou para viver... ou bipartite? Oi? O homem é tripartite ou bipartite? A gente vai ver isso em pneumatologia, mas sem entrar agora, sem queimar a etapa agora, mas olha só que legal. Olha só que legal. A gente nasce um dia na agenda do Pai. Quando que é isso? É um mistério. O Raimundo um dia passou a existir aonde? Na hora que o meu pai e minha mãe ali houve a fecundação, foi no espírito. Porque se o espírito vem de Deus, antes de consolidar a vida, teve o espírito que veio nessa vida. Aonde foi isso? Na eternidade? Não sei. Eu sei que em algum momento da criação de Deus, ele sonhou que o Raimundo existiria, a Maísa, o Dil, o Júnior, a Cleusa, o pastor Johnny, cada um de nós. Podem ver que somos distintos e exclusivos. Nós nascemos espiritualmente, nascemos biologicamente. E vamos um dia existir para sempre, ou com Deus, creio que todos nós com Deus, ou sem Deus. Pode ver que o ser humano ele é imortal. Ele não é eterno. Ele tem um período que nasce, mas ele não morre nunca mais. Ou para o gozo eterno, ou para a condenação eterna. Olha que interessante. Os anjos e arcanjos e demônios são a mesma coisa. Ou para o gozo eterno, ou para a destruição eterna. No entanto, quando a gente fala destruição eterna, né? Ou seja, para toda a eternidade que virá. Mas em algum momento nascemos. Por isso que nós não somos eternos. Mas nós temos uma característica do divino que nos manterá vivo para sempre. Todo ser humano. Agora, Deus é eterno, né? Mas voltando à definição do homem na perspectiva de Deus. Nós somos o que, por excelência? Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos nesse casulo chamado corpo, ou templo do Espírito Santo. E olha, essa lição eu aprendi numa lição de escola bíblica de passo a passo. Por isso que eu falo, não subestimem. Né? Como foi rico o pastor, professor João Leão dos Santos Xavier, quando ele está falando sobre a composição de Deus, o homem original, ele traça que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e ele vem depois, em outras palavras, ele mostra o ser humano dessa forma, que nós somos literalmente o Espírito, que viemos de Deus, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Por isso que eu gosto de pensar nos atributos como espirituais, porque tudo deriva do mundo espiritual e tudo voltará para lá. Mas, didaticamente, eu entendo como natural. Mas fica aqui uma dica.
só um acréscimo a um pensamento meu. Tá bom, meus irmãos? Confundir, ajudou, piorou? Deu para entender um pouco? Não? Deu para entender, pastor. Bom, são pensamentos meus. Amanhã, quem sabe, eu posso estar dizendo que, de repente, estou cogitando alguma coisa errada. Pode ser que sim. Dou o direito de dúvida. Mas, assim, eu gosto dessas... Irmãos, eu gosto de contra-argumentar. Por exemplo, agora a gente vai concluir o slide e a gente vai para o livro-texto. Nessa parte dos atributos, eu dialoguei muito com o Gruden. Eu acho muito legal. E o próprio Gruden vai falar que mesmo nos comunicáveis tem áreas que a gente não entende bem. E nos incomunicáveis também que a gente não entende bem. Porque são características divinas. Como que isso se processa, como isso acontece, fica muito difícil, tá bom? Beleza? Própria, né? Deus, ninguém se mete. É só de Deus. É só de Deus. E é muito difícil de entendermos, né, Júnior? Então, vamos lá, vamos passar aqui o slide rapidamente. Pode ler para nós, Júnior? Caráter de Deus, atributos comunicáveis. Pode ver que o Gruden trabalha o caráter junto com os atributos. Eu prefiro trabalhar o caráter e trabalhar os atributos separadamente, mas eu gostei também da abordagem dele. Pode ler para nós, Júnior. Caráter de Deus, atributos comunicáveis. Amor. Deus é amor e nós também somos capazes de amar. Conhecimento. Deus tem conhecimento e nós também somos capazes de alcançar conhecimento. Misericórdia. Deus é misericordioso e nós também somos capazes de demonstrar misericórdia. Justiça. Deus é justo e nós também podemos ser justos. Ou seja, em resumo, os comunicáveis é que está na pessoa de Deus e no momento que ele nos fez, ele passou parte daquilo dele para os seres humanos. Sim. Agora, olha que interessante, irmãos. Por isso que fazer teologia é uma delícia. E os anjos? E os arcanjos? Aí já é outra questão. Mas é interessante. Aqui a gente está trabalhando os atributos de Deus. Deus passou parte disso para os anjos, para a criação. É interessante, né? Mas não vamos entrar num campo agora, não. Estamos falando só sobre Deus. Então, os atributos comunicáveis é aquele que ele trabalha conosco, que ele dá para nós. Deriva dele e deságua no ser humano, tá bom? Vamos lá. O interessante atributos... Deus é, né? E Deus nós somos capazes de imprimir esse atributo que ele nos deu. Exatamente. Ele é. Né, Gil e irmãos, poder trabalhar nesses valores divinos e enxergá-lo, conhecê-lo, isso só por isso que eu ao dar essa matéria eu fiz aquela frase, né? Pensar nos atributos de Deus é refletir sobre a grandiosidade de Deus, sua soberania, seu poder infinito e sobre a sua existência eterna. Acredito que o exercício dessa contemplação amplia, elastece o nosso espírito, apazigua o nosso coração e cura a nossa alma e nos fortalece em fé. Porque a gente cresce, né? Ao enxergá-lo, ao vê-lo, né? Então, continua para nós, Júnior. Só um detalhe, né? Que os atributos comunicáveis de Deus, eles não trabalham isolado, né? Trabalham em harmonia um com o outro. Todos eles simultâneos, né? Sim. Mas não teria problema também de ser isolado. Por exemplo, né? Pode ver que o amor e a justiça são pratos da balança que trabalham com muita harmonia, né? Sim, porque né? Em resposta àquele trilema, né? De Epicuro, né? Porque é uma refutação. Sim, mas eu não sei te dizer, Júlio, mas, por exemplo, né? Vamos pegar aqui o conhecimento e a misericórdia. Mesmo que eles não trabalhassem em harmonia, não deixa de ser, né?
Mas geralmente os atributos, como faz parte do caráter, então sempre vai ter essa correlação. Até mesmo por causa dessa figura aqui, né? O ser de Deus. Está tudo inerente a ele, né? Sempre uma coisa vai estar inerente a outra, que vai estar inerente a outra. Por isso que não tem como partir, né? A pessoa de Deus não tem como separar, né? Joia. Os incomunicáveis, Júnior. Os incomunicáveis. Pode ler, por favor. Independência, Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Eternidade. Deus existe desde a eternidade, mas nós não. Imutabilidade, Deus não muda, mas nós sim. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares, mas nós só nos fazemos presente num lugar por vez. Ou seja, os incomunicáveis estão na pessoa dele. E nós não temos nada a ver com isso. Mesmo que desfrutemos de alguma faceta dessa característica, por exemplo, a questão da eternidade, nós entraremos na eternidade dele, mas ele não precisa de nós para nada. Aliás, nós que precisamos dele, senão a gente é uma eternidade longe dele, né? Mas o incomunicável é inerente à pessoa dele. Agora aqui, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo jóia? Beleza? Olha só. Então, agora aqui, vamos ver algumas outras questões de nomes e atributos dados a Deus nas Escrituras. Leia para nós, Gil. Simplesmente leia, né? Deus é comparado a... Pode ler, por favor, Gil? Por gentileza. Ok. Deus é comparado a águia, Deuteronômio 32:11, cordeiro, Isaías 53:7, galinha, Mateus 23:37, sol, Salmos 84:11, estrela da manhã, em Apocalipse 22:16, sombra, Salmos 91, escudo, Salmos 84:11, santuário, Apocalipse 21:22, leão, Isaías 31:4, luz, Salmos, capítulo 27, lâmpada, em Apocalipse 21:23, fogo, em Hebreus 12:29, manancial, em Salmos 36:9, rocha, em Deuteronômio 32:4, refúgio, em Salmos 119:114, torre, Provérbio 18, versículo 10. Nós já aprendemos isso nas aulas passadas, que muitas vezes Deus, quando coloca certas comparações, não é que ele é isso, mas assim como ele se apresenta com certos tipos, ele também, certos sentimentos de Deus, é uma maneira de Deus se comunicar conosco na sua revelação, antropomorfismo, antropopatismo, e aí os outros ismos, são maneiras que ele se revela, né? E aqui, outros nomes e atributos dados nas Escrituras, designações. Deus é chamado de, olha aqui, lembra dos ofícios? Né? Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Vamos lá. Juiz e rei. Faz menção do texto, pastor? Pode ir direto? Pode fazer. Pode fazer. Isaías 33:22. Homem de guerra, Êxodo 15:3. Arquiteto e edificador, Hebreus 11:10. Pastor, Salmo 23:1. Noivo, Isaías 61:10. Marido, Isaías 54:5. Pai, Deuteronômio 32:6. Médico, Êxodo 15:26. Joia. Quando a gente vê alguns ofícios, alguns chamam mais atenção, juiz, rei, mas marido, olha que interessante, pai, noivo, né? Então, você vê que são, como eu disse, a maneira que ele se comunica é para se identificar com o seu povo. Continuando para nós, Maísa, por gentileza, leia para nós, filha. Sim, descrições. Deus é descrito como alguém capaz de saber, Gênesis 18:21, lembrar, Gênesis 8:1, Êxodo 2:24, ver, Gênesis 1:10, ouvir, Êxodo 2:24, aspirar o cheiro,
Gênesis 8, 21. Pôr à prova, Salmos 11, 5. Permanecer, Salmos 9, 7. Levantar-se, Salmos 68, 1. Andar, Levíticos 26, 12. Enxugar as lágrimas, Isaías 25, 8. Descrições bem interessantes também. Vamos lá. Leia para nós, irmã Cleusa, os nomes e atributos dados a Deus nas Escrituras, atribuições. Por favor. Atribuições. Deus é descrito como alguém capaz de alegria, Isaías 62, 5. Pesar, Salmo 78, 40, Isaías 63, 10. Ira, Jeremias 7, 8. 7, 18, 19, Salmo 2, 5, amor, Jó 3, 16, e ódio, Deuteronômio 16, 22. O amor é João. É João? João. Ai, desculpa, João. pastor, desculpa. Foi nada, não tem nada. Então, aqui mais uma vez é aquela questão da pessoa, atribuições da pessoa. Ele sente alegria, pesar, ira, amor, ódio. Podem ver, irmãos, né? Algo bem simples, mas que enriquece muito o nosso conhecimento. Se Deus quis se revelar assim. Agora aqui, continuando. Atividades. Atribuem-se a Deus de modo metafórico. Face ou presença, Êxodo 33, 20 e 23. Olhos, Salmo 14, Salmo 11, 4. Hebreus 4, 13. Pálpebras, Salmo 11, 4. Ouvidos, Salmo 55, 1, Isaías 59, 1. Narina, Deuteronômio 33, 10. Boca, Deuteronômio 8, 3. Lábios, Jó 11, 5. Língua, Isaías 30, 27. Costas, Jeremias 18, 17. Braço, Êxodo 15, 16. Mão, número 11, 23. Dedo, Êxodo 8, 19. Coração, Gênesis 6, 6. E pés, Isaías 66, 1. Aqui é um breve resumo daquilo que a Bíblia mostra sobre essas características metafóricas das atividades de Deus ou como ele se apresenta. Aqui, mais uma vez, as várias atribuições a Deus que a Bíblia apresenta. Atividades de Deus, designações, comparações e atribuições. Que a gente acabou de ver, né? As ações e características humanas são utilizadas na Bíblia para representar o ser de Deus. Então, essa representatividade é o que representa, não é o que de fato é. Representa, ilustra, traz luz, mas Deus é muito mais do que aquilo que de fato a Bíblia menciona. Motivos das designações sobre Deus. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Primeiro, toda a criação nos revela algo sobre Deus e que quanto mais elevada a criação, especialmente o homem que é feito à imagem de Deus, mais plenamente o revela. Segundo, mostra que tudo o que sabemos sobre Deus, segundo as Escrituras, nos vem em termos que compreendemos, pois descreve eventos ou coisas comuns à experiência humana. Ou seja, então, o aspecto de Deus se revelar tem um propósito para se comunicar conosco. Eu não sei se você já... Eu gosto muitas vezes de assistir ficção. Eu gosto. Não sei se vocês gostam. Mas tem vezes que a gente está assistindo uma ficção e os roteiristas começam a literalmente viajar na maionese. Já passaram por essa experiência e colocam termos e falam com uma naturalidade e tal. Aí você fica olhando, você fala, tá falando o quê? Né? E eu gosto de ficção, eu gosto bastante. Mas tem hora que eu falo assim, deu uma viajada boa. Quando é uma ficção, que ainda eles pegam, por exemplo, termos de aviação, de espaçonave, eles criam um mundo próprio, né? É até mais, vamos dizer assim, é mais próximo. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Imagine você se a Bíblia fosse uma revelação onde Deus falasse coisas inefáveis para nós. O que a gente ia
que utilidade teria para nós no sentido de compreensão? Percebam, a forma pela qual Deus se revela não é ser simplista, né? Ser simples não é ser simplista, tá, irmãos? O que eu quero deixar bem claro aqui. Quando o Erickson fala sobre a natureza, como a gente mencionou há pouco, né? A natureza de Deus, ele foi simples, mas ele não foi simplista. Então, os motivos das designações sobre Deus é para realmente traçar uma linha da criação onde Deus está se revelando para nós de uma forma onde a gente compreenda tudo isso, a gente entenda. E por isso que, muitas vezes, na revelação, Deus fala de uma forma onde todos entendam, desde uma criança até um adulto. Agora, pense se houvessem termos, palavras, conceitos que ninguém compreendesse. Fosse assim, olha, é porque é. No céu é isso. Deus tem essa característica porque tem. Mas o que é isso? É porque é. Isso seria algo incompreensível, né? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes o fato da revelação, dos desígnios, dos propósitos, da maneira em que ele se apresenta, não é porque Deus, de fato, as atividades, as atribuições, as comparações, mesmo que, num primeiro momento, pareça ser simplista, mas não é simplista. Foi simples. Quando Deus se apresenta como Pai, é simples, mas fica claro e evidente. Quando ele se apresenta como pastor, como rei, como sacerdote, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, soberano, é simples, mas não é simplista. Então, cuidado para que, na hora do nosso ensino, ou da transmissão do nosso conhecimento, cuidado para não serem simplistas, porque o que é ser simplista? É dizer qualquer coisa, mas que não explica nada. E o que é ser simples? É dizer muita coisa de forma objetiva, com ideias bem lúcidas, repleta de luz. Bom pastor é simples, mas não é simplista. Compreenderam que essas atribuições de Deus na Bíblia, suas designações, comparações e atividades, sempre serão simples, mas jamais simplistas. Tá bom? Sim, beleza? É uma linguagem acessível, porque uma vez eu escutei uma coisa interessante. Deus ele falava na nossa linguagem. Mesmo quando você falar na linguagem da formiga, você não vai falar na linguagem do humano, você vai falar na linguagem das formigas, para que a formiga entenda. Exatamente. Quer ver uma coisa que nós aqui, que temos, né, a maioria dos irmãos são históricos, mas são avivados ou são de igrejas pentecostais ou avivadas. Minha origem é de uma igreja avivada, e essa é a minha história entre os avivados. Mas olha que interessante. Um irmão que fica falando em línguas o tempo todo, a própria Bíblia ensina. Ela é compreensível a Deus. O texto bíblico de Paulo é muito interessante. Em certa ocasião, eu vi uma missionária dizer o seguinte: irmãos, o falar em línguas edifica a si próprio. Ela fazia isso. Ó. É bom para você. Você está lá na igreja e fala, por exemplo, que nem aqui, eu estou dando uma aula falando em línguas. Eu não estou edificando vocês. Eu estou dando uma aula falando em línguas, eu estou edificando a mim. O dom de línguas é para se edificar. Podem ver que os irmãos que têm dons de línguas, geralmente ele é acionado ou no momento de oração ou no momento de guerra espiritual. Quem tem o dom de língua, quando há manifestação de um demônio ou há uma manifestação de uma obra satânica, o irmão começa a falar em língua na hora. É um ímpeto. É como se realmente houvesse uma predisposição. Então, o dom de língua é para edificação de si. Orar em língua, você edifica. Agora, quando eu oro em língua e não tenho intérprete, então
ele não causa o efeito na comunidade. No momento que eu tenho um intérprete do dom de língua, partindo do pressuposto de ser um dom angelical, ou dom de línguas, no caso, como chamamos, né? Glossa, no sentido não de línguas dessa terra, mas línguas divinas. Essa língua, ela só tem sentido para o outro se há interpretação. Por isso que Paulo vai deixar isso claro na igreja de Corinto. Não havendo, não tem sentido de você continuar. E aí ele recomenda, seria melhor falarmos 5 palavras, ou 10, ou algumas palavras inteligíveis para transmitir o conhecimento. Então, perceba, os atributos e as linguagens e a manifestação de Deus tem a ver com isso. Ser simples e não ser simplista. Ser espirituoso com conteúdo. E não ser uma coisa que não seja compreensível. Né? Tá bom? Eu usei aqui o dom de língua porque ele representa muito bem isso. Pode ver que o dom de ensino edifica os outros. Mas só edifica os outros se tem quem aprende. Se tem quem se dispõe a ensinar. Né? Senão, tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, prosseguindo então. Compartilhar de novo. Continuando aqui, motivos das designações sobre Deus, a doutrina de Deus. Pergunta normativa. Em que aspecto Deus é como nós no seu ser? A. Atributos que descrevem o ser de Deus. Na espiritualidade, João 4, 24, Salmo 139, 7 ao 10, 1 Reis 8, 27. Ou seja, a espiritualidade é algo que tem, todo ser humano está nele. Né? Em que aspecto Deus é como nós em seu ser? E a invisibilidade, aqui já atributos que descrevem o ser de Deus. Deus é espírito, Deus é invisível. Invisibilidade, João 1,18, João 6,46, 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6,16. Agora, eu confesso para vocês que aqui nesse... eu não colocaria o invisibilidade, né? Porque, em que aspectos Deus é como nós no seu ser? Invisibilidade, né? Não tem a ver conosco, né? Nós não somos invisíveis. Entendeu? Eu acho que ele quis dizer aqui, talvez não fosse nem invisibilidade, viu, Gil? É a questão de sermos assim pessoas distintas, né? Talvez Pode seja ser. isso. Mas eu acho que tá equivocada essa parte no slide, tá? Acho não, tenho certeza, né? Em que aspectos é Deus... Pode falar, pastor. Não, desculpa. É porque os textos que ele menciona, seja João 1, 18, 6,46, começa mencionando que ninguém jamais viu a Deus. Então, mas por que se assemelha, né? Em Não, que por isso aspectos? tem uma controvérsia, né? Talvez a frase não foi bem colocada, ou talvez traduzida, né? Sim. Eu tiraria essa pergunta. Se tirasse essa pergunta, tudo bem, né? Perguntas normativas, porque perguntas, né? Agora aqui, em que aspectos Deus é como nós no seu ser? Atributos mentais, conhecimento, onisciência. Então, você vê que, lembra que há pouco eu falei para vocês que o próprio Gruden comenta um pouco sobre isso, que mesmo nos atributos incomunicáveis, tem vezes que a gente não consegue compreender totalmente, ou mesmo nos comunicáveis, porque Deus ele tem onisciência e tem conhecimento. Nós temos o conhecimento e não a onisciência. A questão da sabedoria. A nossa sabedoria não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Mesmo sabendo que a nossa sabedoria vem dele, a dele é infinitamente maior. E deixa eu até fazer aqui um adendo, né? A sabedoria divina, ela vem de Deus também. Ela acaba sendo um dom, viu, irmãos? Lembra que o texto sagrado diz
Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Então, a sabedoria divina, ela sim é um dom de Deus. A sabedoria humana é uma aptidão, é um talento que nós podemos desenvolver. Mas nós não podemos dizer que aquela sabedoria que Salomão teve, os outros homens terão. Que dá para ver que ali foi o toque divino em Salomão. Então é possível Deus nos dar e nos dotar com algo divino na nossa vida. É possível. Assim como tem um outro dom do Espírito Santo. Fidelidade e veracidade também. Né? Temos essas duas coisas e Deus também tem. Continuando aqui. Em que aspectos Deus é como nós no seu ser? Atributos morais. Aí sim, aqui já é uma área que conhecemos um pouco mais. Os atributos morais. Pode ver que ele também chama de atributos morais. Bondade, amor, misericórdia, graça, paciência, santidade, paz, ordem, retidão, justiça, zelo e ira. Por que muitos teólogos chamavam antigamente isso de atributos morais? Vamos lá, por quê? Por quê, irmãos? Eu acho que está na questão ética, né? Explica melhor para nós, Júnior. Não, porque eu acho que dentro do que nós, desses atributos morais de Deus, nós deriva de Deus esses aspectos éticos que nós temos, né? O ser humano, que também está dentro a moral está dentro da ética, né? A ciência maior é a ética e a moral está dentro da ética. Então, isso há em Deus, deriva de Deus, e todos nós, Deus dota-nos de certo e errado, da questão da ética, bondade, amor. Então, tudo isso deságua em nós, porque vem de Deus, né? Sim, é isso aí. Joia. E por isso que essa terminologia... Pois não, pastor Johnny. Até com valores, né? No final das contas. Exatamente. É verdade. Exato. E obrigado pelos adendos. Por essa razão, quando falamos atributos morais, representa bem também para nós. Porque nos remete a essas ideias de valores, de ética, de moral. Né? Então, com relação à nossa civilidade que deve ser presente. E uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar, dentro desses atributos morais ou comunicáveis, nós devemos sempre lembrar que o cristianismo ele é um imperativo moral. Ele não é uma opção moral. Ele é um imperativo moral. Esses temas precisam e devem ser resgatados, ensinados e praticados em toda a igreja. Deixa eu dar um testemunho agora aqui para vocês. Isso é testemunho. Não matarás. Eu recebi... Não matarás, né? Do mandamento. Eu recebi, certa ocasião, uma moça na nossa igreja, que ela gostou muito da nossa igreja, ela participava. E aí, depois de um tempo, começou a vir o marido dela. E depois de um bom tempo já, ela falou, pastor, eu quero me membrar. E aí, já que ela e o marido estavam na igreja, eu sabia que ela vinha de um divórcio, e eu perguntei para eles, não, mas vocês são casados, né? Vocês casaram, vocês tiveram uma vida, etc e tal, passaram e se arrumaram, e agora vocês são casados, somos, então tá bom. No dia da apresentação desse casal, ali, né, eu continuando a fazer umas perguntas, mas eles já tinham me dito que eram casados. De fato, eles não eram casados. Eles eram tico-tico no fubá. Amancebado, para aqueles que é da minha turma. O que é o amancebado, irmã Cleusa? O que é o tico-tico no fubá, irmão Júnior? É que vive junto sem ser casado, né? Ligado, baseado. Nem junto não vive, só vive no relacionamento. A Maísa deu aqui também amaziado, né? Amaziado?
E aí, o que aconteceu, irmãos? Eu cheguei para essa família e falei, irmãos, vocês já têm filhos desse relacionamento, vocês já estão juntos há muito tempo, então não vou receber vocês como membros ao lado. Eu vou esperar vocês regularizarem, porque, infelizmente, vocês disseram que eram casados, mas não são casados. Vocês vivem juntos. E aí não consolidei. O que eu esperaria desse casamento? Dessa família? Que eles se regularizassem, não? Sabe o que aconteceu? Nunca mais apareceram na igreja. Foram para uma outra igreja e lá eles estão até hoje, até onde eu sei. E eu fiquei chocado porque o que acontece? Essa outra igreja deveria ter, no mínimo, dado continuação ao processo que eu comecei. Eles poderiam nem continuar comigo, mas pelo menos incentivar essa família ao quê? Ao casamento. Mas eu saí mal na foto, a igreja saiu e eu como vilões, e a outra igreja como queridinha. Aí eu digo para os irmãos, olha só, isso é imperativo moral? Não é. Entendam, irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente vai acertar em tudo. Eu já cometi erros também no meu pastorado, de muitas vezes fazer as coisas, não perguntar direito, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa lembrar que atributos comunicáveis ou atributos morais têm a ver também com a nossa vida no reino. E o que deveria ser comum nas igrejas? Não, você mora junto, né? Você é tico-tico no fubá, é amaziado. Como que é mais? Amaziado, o que mais? Amigado, né? Amigado, tá. Não, tem que regularizar a tua vida. A igreja deveria ser um ninho onde as pessoas falassem assim, não, eu vou ser daquela igreja, preciso regularizar minha vida. Já era batizado, já? Eles? Então, era também não lembro agora, Júnior. Não recordo agora, mas... Né? Aí você vê, a complexidade vai, né? Vai. E uma que a nossa vida também, né, pastor? Também diz muito também entre a nossa vida na presença de Deus, também mostra o caráter de Deus em nós, né? Exatamente. Mostra também, porque do jeito que a gente vive, a gente tem que mostrar Deus para as pessoas. Então, em cima disso, irmã, se as igrejas não virassem negócio, e os pastores e os membros também valorizassem os atributos de Deus, se conhecessem e se também aprendessem com tudo isso, eles mudariam a sua perspectiva. Sim. Percebam que o que está faltando na igreja é o que? Ensinamento bíblico. Tem muita filha de militar que vive muito tempo, deve ter muita na igreja, né? Elas não casam para não perder a pensão gorda, então vive numa união estável assim também, nunca regulariza, porque eles podem perder a pensão. Filhos de juízes. Aí eu pergunto, meus irmãos, me perdoem, aqui eu não quero ser puritano, nem ficar sendo aqui, mas está errado, meu irmão, você se converteu, olha a Bíblia, lê a Bíblia, ou se não seja um frequentador da igreja, concorda, irmãos? Exatamente. Seja um frequentador, mas não passe a ser um membro de uma igreja, mas não, hoje o pastor, que nem você falou, Júnior, você fica vendido. Eu conheci um amigo, que ele frequentava uma igreja batista, por sinal, e que ele era de uma região muito nobre de São Paulo. E lá, ele compartilhou comigo, falando assim, pastor, lá o pastor sofre com um problemão, porque as mulheres casaram-se com os maridos por causa da posse. Não é porque ama. É o cartão de crédito, é a conta, é o residencial. Mas na hora que o camarada quebrar, acabou o casamento. Aí eu digo, isso é cristianismo? Meus irmãos, são valores. Não importa se você está em Miami, em Dubai, ou se você está na favela da Rocinha. Casou, é amor, ou é negócio? Então, as coisas a gente tem que repensar muito. E o pastor, ele não podia, muitas vezes, entrar em assuntos assim naquela igreja. Porque senão, quem ia sair da igreja era o pastor. Meus irmãos, é por isso que eu acho que só se Deus
me quiser num lugar assim, porque irmão, a gente tem que ser muito resolvido. O cristianismo tem que ser muito resolvido nisso, tá? Desculpa entrar um pouco na prática, mas os atributos morais é para isso, né? Tá bom? Para a gente concluir aqui, vamos lá. A gente... deixa eu só ver aqui. Aqui, isso, já está quase acabando. Em que aspectos Deus é como nós em seu ser? Atributos de propósito. Olha que legal. Gostei dessa ideia. Vontade, liberdade, onipotência ou poder e sabedoria. Aqui é interessante essa divisão que ele faz. Propósitos. Eu sei que vai ser bastante polêmico quando a gente entrar no livro, principalmente onisciência, né? Mas é bem interessante também. Atributos de síntese, perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Eu confesso que de síntese eu acho interessante, mas considero nosso irmão. Tá bom, meus irmãos? E aqui paramos na Trindade. A gente não vai entrar na Trindade agora. Beleza? Tudo bem? Ok. Ok, então, joia. Então, vamos parar aqui nossa gravação. Vou parar a nossa gravação e fazer mais uma curtinha e a gente encerra o nosso bloco, tá bom? Ok. Beleza, meus irmãos?